Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Domingo de Carnaval, muito espírito ainda pulando por aí, que não chegaram, não apareceram, mas hoje nós temos a presença do nosso querido amigo Pedro Lacerda, do Sheila, que vem nos abrilhantar aqui nessa data mais próxima do aniversário da casa, ontem, dia 18 de fevereiro. Essa casa comemorou 72 anos de fundação. Então a gente extremamente agradecido ao seu José de Assunção, que fundou essa casa, junto com outros batalhadores daquela época. Vamos citar nome que a gente pode não esquecer algum, mas a gente sabe que das primeiras horas ali, Dona Jandira, uma série de pessoas que aqui militaram para que a casa pudesse estar até hoje como está aqui, graças a Deus, divulgando a doutrina espírita nesse bairro, na cidade de Volta Redonda. Então é com imensa alegria que a gente abre os trabalhos da manhã de hoje. E como sempre fazemos, primeiro a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 63, Quem sois? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E aí Emmanuel comenta, sobre essa página, nos dizendo assim: qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestres e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies e identificação que lhes digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos, com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o Mestre, sem títulos vivos, de sua escola sacrificial. Mormente, no que se refere às relações com o plano invisível, mantende cuidado por evitar afirmativas a isso. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O Mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem esse sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelado pelos representantes do mal, que vos perguntarão: quem sois? Dita a página de Emmanuel, como sempre, nos alertando de que nós estamos sempre sendo vigiados, tudo aquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos. E o Espírito aqui, no caso, dizia: não, Jesus eu conheço Paulo também, mas eu sei quem é. Se referindo àqueles que se arvoram a se dizerem discípulos do Cristo, a pregar o seu Evangelho, mas que na realidade muito pouco têm realmente de fé naquilo que fazem, ainda tem muitos valores individualistas, carreando as suas existências. O dinheiro de Jesus quer, o dinheiro do amor, não é? São valores amoedados, é a nossa prática do bem, a nossa atividade diária, como verdadeiros cristãos e espíritas também. Ou seja, é uma vivência toda procurando basear naquilo que Jesus nos ensinou de acordo com as leis de Deus. Obviamente pelas nossas imperfeições, pelas nossas limitações e dificuldades, pelo nosso atraso intelecto, sobretudo moral, vai conseguir plenitude numa encarnação não. Mas que a gente consiga progredir dia a dia para tornar essa encarnação que nós estamos vivendo exitosa nesse aspecto, de que a gente fez tudo que foi possível para que nós realmente saíssemos dela melhor do que quando aqui nós entramos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, mentor espiritual do nosso amigo Pedro Lacerda, para esse trabalho que ele irá nos mostrar nessa manhã festiva de domingo, manhã de carnaval, que a gente sabe que muitas pessoas viajam, que muitas pessoas descansam nessa época, mas aqueles que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook, e amanhã a partir do YouTube, e vocês que estão aqui no salão,
que Jesus, na sua infinita bondade, nos proteja, nos abençoe a todos. Que assim seja. Bom, a gente vai passar a palavra para o Pedrinho, né? Deixa ele anunciar o tema. Isso aí, meu amigo. Meus irmãos, bom dia a todos. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande estar aqui participando desse momento. 72 anos de idade. Então é motivo de parabenizar mesmo todos aqueles que não só trabalharam na fundação da casa, mas aqueles que vêm sustentando esse trabalho ao longo dos anos, né? Porque realmente é um desafio a gente sustentar uma obra de uma casa espírita, na atividade da divulgação da doutrina espírita. E é necessário realmente muita boa vontade, muita disposição, e que Deus continue fortalecendo a todos os trabalhadores dessa casa. Nós trouxemos esse tema para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. Isso é um trecho de uma música cantada por Beto Guedes, né, a autoria dele e do Ronaldo Bastos, mas inclusive tem tudo a ver com a página, né, que o Robinson leu ali, né, falando da necessidade do amor. Para construir uma vida nova, a primeira coisa que a gente traz de reflexão é o seguinte: será que nós sentimos essa necessidade de construção de uma vida nova? Porque normalmente a gente sente necessidade de trocar aqueles itens que são da vida material, né? O sapato ficou velho, a gente quer trocar o sapato por um sapato novo, o carro já está ficando meio castigado, a gente vai também trocar esse carro. Mas a vida da gente aqui no planeta, será que a gente já está sentindo necessidade de fazer mudança, de trocar, de renovar? Então essa é a primeira reflexão que a gente traz. Para que a gente possa iniciar aqui, a gente vai fazer algumas músicas nessa manhã. Eu vou trazer o início de uma música. É uma letra inspirada num texto do nosso querido Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio, que fez parte aí desse grupo de pioneiros do espiritismo no Brasil, né? Ele foi da diretoria do grupo Confúcio, grupo pioneiro lá no século XIX, né? E depois trouxe muitas mensagens, né, através do médium Frederico Júnior. Então essa letra, ela não está toda aqui, mas ele vai dizer um pouco daquilo que nós vivemos nesse mundo nosso atual. Enquanto a metralha do mal risca a noite moral em que a terra se compraz, nossa prece se faz adentrar a amplidão, quando o mastro central ameaça tombar e o rugido do trovão faz tremer toda a nau, frágil sobre as ondas do mar da vida. Enquanto a tormenta atroz nos esmaga a voz, na garganta a gritar o cessar desse mal, quando o pior se teme em frente ao temporal, sob o frio se geme. Nós temos aí um trechinho da mensagem original, né, onde ele fala pra gente: não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. Enquanto mastros tombam, oscilantes, e estalam vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo. Então, Bittencourt Sampaio vai dizer para a gente que nós vivemos um momento realmente complicado,
E alguns poderiam até pensar, Pedro, mas isso é uma visão sua, né? A vida é maravilhosa aqui na Terra, mas é a espiritualidade superior dizendo que é um momento delicado que nós estamos vivendo, né? E a Joana de Ângeles, através do Divaldo, ela vai trazer numa obra chamada Ilumina-te. Ela diz o seguinte, eu peguei alguns tópicos, né, que retratam esse momento que nós vivemos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, vivendo um momento decisivo do seu processo evolutivo. Então, Joana fala para a gente que são assustadores os índices da violência e da criminalidade. Que nós vivemos uma ameaçadora onda de perversão moral. Que os vícios adquirem cidadania. Que nos tornamos adoradores do poder e do prazer, distanciados da ética e da moral. O ser humano vale menos a cada dia que passa. É descartável. A descrença na imortalidade, graça. Um grande descaso pelos valores espirituais. Vivemos o desejo de enriquecer e da busca do destaque. E ela mesma questiona, então, para onde caminha a atual humanidade? Essa página é de 2013. Não é uma página tão antiga, né? Ela fala de um momento muito atual para a gente. Aí eu volto para aquela pergunta que eu fiz inicialmente. Quando a gente está com o sapatinho que está com a sola gasta, o carro está ficando meio castigadinho, a gente pensa no sapato novo, no carro novo. E na vida aqui no planeta Terra, será que nós pensamos? Será que nós queremos fazer uma mudança? Queremos fazer renovação? E nós temos, com certeza, pessoas... Quer que volte o slide? Não? Nós temos pessoas pensando nisso, pessoal. Então a gente trouxe aqui, olha, um trabalho feito, uma pesquisa feita pela ONU na busca da construção de um mundo melhor. Olha que interessante. Isso não é um trabalho religioso, não. É um trabalho assim, o que nós estamos querendo mudar no planeta? O que não está bom que a gente precisa mudar? Hoje a gente tem que ter olhos para ver, tá? Senão a gente fica assim, ó. Eu moro aqui na região sudeste, eu não estou nem vendo lá o que está acontecendo no norte. Então, não estou preocupado com o desmatamento da floresta amazônica. Olha o que a ONU traz aí para nós, de propostas. Essas propostas, baseadas numa pesquisa, isso aí é uma proposta assim, eles colocam um tempo para trabalhar aquilo ali com os países que são signatários daquele termo. Então, isso é de 2015, uma proposta assim, vamos tentar atingir isso aqui, buscando até 2030, depois faz uma avaliação. O que nós conseguimos? Eu me lembro que aqui no Brasil foi feita a década de segurança de ação no trânsito. Era de 2010 a 2020, baseado em quê? A busca dessa melhoria das condições do trânsito. Muita morte no trânsito, muito acidente. Então, foi feito um trabalho, vamos avaliar o que nós fizemos para melhorar o trânsito no Brasil, também com uma proposta da ONU. E aí eles vão falar para a gente, olha, o que precisamos melhorar no mundo? Combater a pobreza, a fome, melhorar a saúde, o bem-estar, a educação, trabalhar a igualdade de gênero, gestão sustentável da água, acesso à energia, crescimento econômico, buscando emprego, trabalho decente para as pessoas, redução de desigualdades dentro e entre os países, segurança, mudanças no clima, o cuidado com os mares e os oceanos, a proteção dos ecossistemas, a busca da justiça. Olha que interessante. Isso, entenderam o que eu estou dizendo? Isso não é uma proposta assim, religiosa, é uma proposta de melhoria da vida do ser humano. E aqui, olha que interessante, ele envolve igualdade, justiça, ele está trabalhando aí a ecologia, o respeito ao próximo, o respeito à obra de Deus, é o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Está vendo como é que as coisas estão interligadas? Às vezes a gente pensa que religião, ou a religiosidade, melhor falando, ela tem que ser trabalhada no âmbito da nossa religião. Mas para onde que a gente tem que levar as propostas que o Cristo nos apresenta e que a doutrina espírita vem referendar? A gente tem que levar para onde nós estivermos trilhando, no trabalho,
na vivência em casa, no trânsito, na sociedade, na busca das decisões, inclusive na influência nas decisões políticas. Ali a gente leva essa influência positiva, que a gente está hoje trabalhando com a doutrina espírita, né? Então, se há estudos e projetos que já trabalham esse mundo melhor, onde é que nós estamos errando então? Que a gente está vendo assim, mas a coisa, Pedro, o negócio não está funcionando muito bem não, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ele fala ali de crescimento econômico, trabalho e emprego, trabalho decente. Um dos problemas do Brasil hoje, precarização dos empregos, né? Então as pessoas às vezes estão trabalhando de uma maneira precária. Isso não é um problema que a gente tem que analisar, né? É uma questão que envolve decisões políticas, mas é importante que a gente também, como espíritas, analisemos. Será que isso aqui está correto? Né? O que a gente pode influenciar? O que a gente pode ajudar? Agradecer ao meu irmão Rogério ali, que trouxe minha mamãe. Obrigado, tá, Rogério? Então, onde é que nós estamos errando? E aí eu trouxe uma fala aqui que está no livro Mensageiros, e é o Aniceto falando com o André Luiz assim, ó, que há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Há milênios. Que os homens, nós, humanidade, oprimimos as criaturas inferiores, ferimos as forças benfeitoras da vida, somos ingratos para com as fontes do bem. Ele vai falar aí das indústrias ruralistas, no aspecto da preservação da natureza, olha, indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Ele está dizendo aí o que nós estamos fazendo com a natureza, com os animais, as criaturas que estão aqui sob nossos cuidados, né? A gente fez uma pesquisa estudando essa obra aí, a gente tem um grupo de estudo das obras de André Luiz na nossa casa. Então, quando fizemos esse estudo, a gente fez algumas pesquisas e um dos números que me assustou muito é o seguinte: hoje nós somos aproximadamente 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. E existem pesquisas que mostram que nós, hoje, ceifamos a vida de 60 bilhões de animais por ano para podermos nos alimentar e utilizar da vida desses animais. 60 bilhões de animais por ano. Tudo isso para que o homem possa sobreviver. E será que nós fazemos isso com o devido respeito? É para a gente parar para pensar, né? A gente tem tragédias ecológicas acontecendo aqui no Brasil, né? Brumadinho, Mariana, que são, a gente vê aqui diretamente a ação do homem. Não é um terremoto que aconteceu porque é uma força da natureza, mas é a ação do homem trazendo essas tragédias. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar nessa própria obra a presença desses espíritos, como o Aniceto lá no livro Mensageiros, atraindo os próprios animais. Os animais, assim, de maneira involuntária, eles se aproximaram daqueles espíritos que estavam ali, que sentiam aquela presença amiga. Presença amiga. E a gente lembra de Jesus, lá na manjedoura, e os animais ao seu redor. Os animais ali próximos de Jesus e, de certa forma, sentindo a presença daquele ser iluminado. Então, para nós raciocinarmos, né, o que a gente está fazendo com a natureza, que é a criação de Deus, que precisamos respeitar, precisamos amar. Porque nessa natureza, a gente encontra Deus. Águas claras e sóis, trilhas floridas ao vento, planam no ar, esperança de luz, paz na manhã que irradia, é oração que eleva nossos pensamentos, viajam pelos caminhos
dias e noites, vales, estrelas, montanhas e rios, pássaros a cantar, melodias suaves, terra, mãe natureza, perfume de amor, essência do Criador. Então nós podemos sentir Deus na natureza. O amor ao próximo se estende também a todas as formas de vida, não só aos seres humanos. A gente precisa também aprender isso, trabalhar isso em nós, não ficarmos insensíveis, né, a esse processo. Eu conheço, por exemplo, pessoas que não se alimentam de carne de animais exatamente por ter piedade dos animais. Isso é muito louvável, é coisa para a gente pensar, pessoal. Isso tem que mexer com a gente, tem que nos incomodar. Não dá para a gente conviver com uma realidade dura dessas, né, e a gente não parar para pensar um pouquinho. Mas o Aniceto, ele vai falar para a gente também, ainda na obra Mensageiros, que nós estamos acorrentados às ilusões da ganância de ordem material e que nós, humanidade, traçamos programas de riqueza mentirosa e nos constituem a ruína, que escrevemos tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora, que desenvolvemos o comércio do ganho em débito, colhendo complicações internacionais que dão curso à miséria, que dominamos os mais fracos e os exploramos, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Então isso aí está numa obra espírita, trazida pelo Chico Xavier, né, pelo nosso irmão André Luiz, olha, falando do nosso comportamento atual. Ele está falando da humanidade, né, o que nós estamos realizando na nossa vida aqui no planeta. E eu lembrei, para a gente poder exemplificar isso aí, que o Emmanuel traz na obra Caminho da Luz a seguinte informação, que os romanos, na época em que Roma dominava grande parte do mundo, na época do Império Romano, eles teriam a oportunidade de serem fraternos com as nações que eles vieram a incorporar a esse império, tratar com humanidade, tratar com piedade. Mas eles foram tão gananciosos, que eles escravizaram, assassinaram, roubaram, pilharam, exatamente fazendo essa opressão sobre os mais fracos, né, explorando. E aí, qual é o destino daqueles que ferem a lei de Deus? É a lei de retorno. Então o próprio Emmanuel vai dizer que muitos daqueles generais, daqueles homens poderosos que fizeram e aconteceram nesse período, né, trazendo muito sofrimento para a humanidade, eles foram vistos depois, por muito tempo, por décadas, reencarnando como mendigos, com dificuldades físicas, orgânicas, né, leprosos. Então aqueles homens que eram tão poderosos acabaram reencarnando depois e sofreram bastante nesse processo. E a gente sabe aqui que nós precisamos, na verdade, amar para que a nossa vida verdadeira, a vida que continua, ela seja, digamos assim, cheia de amizade e de coisa boa, né? Voltar para a pátria espiritual e você encontrar espíritos que tenham algo a te agradecer, que tenham alguma coisa, né, a te dizer de positivo. Agora imagina você viver uma vida aqui na Terra, no planeta, e retornar para a pátria espiritual e você ter espíritos te cobrando, porque você o tempo todo você oprimiu, o tempo todo você buscou, através da ganância, né, o sofrimento dos irmãos. Então isso acontece como personalidades que somos, né, espíritos tratando da individualidade, mas acontece também nas personalidades coletivas, né, os países que fazem isso com outros países, grupos que fazem isso com outros grupos. Tem que parar para pensar nisso. Ele vai falar também para nós, no Livro dos Espíritos, né, a raiz dos males, que é o egoísmo, que é aquilo que os Espíritos falaram para nós que é a verdadeira chaga da sociedade, né?
que é o vício que pode se considerar radical, a raiz dos nossos problemas, né? E aí, por conta do egoísmo que nós ainda trazemos dentro de nós muito forte, nós ignoramos as leis de Deus que estão em nós. São leis que estão presentes. A gente não fere uma lei de Deus e a consciência fica tranquila. A gente fere e a gente sofre, né? Por conta desse egoísmo, a gente cria leis aqui na Terra e não cumpre. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala que tem lei que não pega. Você cria uma lei que é até boa, mas a lei não pega. Por que não pega? É o egoísmo. O egoísmo das pessoas. Vou dar um exemplo aqui, clássico, que a gente convive com isso direto, né? E vê a lei seca. A lei seca ela é feita exatamente para preservar vidas. Mas quantas vezes eu já ouvi de várias pessoas assim, eu me dirijo melhor ainda depois que eu bebo. Isso é puro egoísmo. É você não pensar assim, nesse momento de dirigir, você precisa ser solidário, você tem que ter respeito pela vida do outro. Então é hora de não beber. Se você bebeu, então não dirija, né? Mas quantas pessoas continuam fazendo isso? Isso é egoísmo. E na Gênesis nós vamos encontrar a informação de que incontestáveis progressos já existem aqui no planeta. A gente vai ficar trazendo só coisa negativa, né? Tem muita coisa boa. Olha aqui a tecnologia que nos possibilita hoje, por exemplo, levar espiritismo na rede social, colocar na rede da internet, os irmãos em casa acompanhando. Isso tudo é coisa boa, né? Que está acontecendo. Mas, com certeza, o que está faltando para nós? Caridade, fraternidade e solidariedade. Isso é Kardec reforçando para nós na Gênesis. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: a vida nova, quando a gente viu lá o projeto da ONU, né? O que precisa fazer para melhorar? Cuidar da água, etc. e tal. Gente, mas isso tudo envolve respeito, envolve o amor ao próximo. A gente vai compreendendo com a doutrina espírita, e o Emmanuel afirma isso, né? Que Moisés trouxe a base da justiça com os 10 mandamentos, e Jesus trouxe a lei do amor. Lei essa que influencia as nossas leis humanas. As leis humanas hoje são muito mais humanizadas, vamos assim dizer, do que antes do Cristo, por causa da influência de Jesus. A gente olha para o próximo hoje com muito mais amor, apesar de ter muita dificuldade ainda, né, de nos adaptarmos a essas leis. Então a vida nova, ela tem que ter como base o amor, né, porque o amor, como foi falado na página que o Robinson leu ali, né, ele é fundamental para a gente. Então a vida do futuro, né, ela tem que ter na sua base o amor, nas suas expressões de fraternidade, de caridade e de solidariedade. Por isso, o Luiz Pedro fez essa música tão bela, falando exatamente desses novos tempos, né, onde com certeza a gente vai sentir e viver esse amor em nome de Jesus, né? Virão novos tempos para a humanidade, em que serão plenos a fraternidade, o bem, o perdão em todo lugar. Todos juntos irão, como irmãos, transformar essa terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminhe tão só, onde a alma sofrida compreenda o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Depois das tormentas
povos, e o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz, de nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais, e assim virão os novos tempos de amor. Com certeza, os novos tempos, eles serão de amor. Esse é o projeto do Cristo. São os desígnios de Deus. E nós temos uma informação do Bezerra, numa mensagem de 2013, que este século é o século da tecnologia de ponta. É o século da ciência. Mas haverá de ser também tempo do amor. E o amor, segundo Lázaro, no Evangelho, ele resume a doutrina de Jesus inteira. Se nós pudermos dizer assim, o que Jesus nos trouxe com a sua vinda à Terra? O amor. E visto que esse é o sentimento por excelência, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Olha que bacana. A lei de amor extingue as misérias sociais. Nós vamos encontrar também o Bezerra falando que o Evangelho de Jesus ele tem regime de urgência em nossos corações. E Emmanuel fala que o Evangelho é o sol da imortalidade que a doutrina espírita reflete. E nós sabemos que o coração simboliza, né? Nosso coração, ele simboliza o amor. Então, quando a gente fala de amor, a gente sempre fala assim, meu coração está batendo mais forte. Né? Quando eu vi minha mamãe entrando ali, meu coração bateu mais forte, de alegria, de amor. Né? E existe uma passagem interessante que está no capítulo 3 do livro Boa Nova, é chamada Primeiras Pregações. Nesse capítulo a gente encontra Jesus, ele olhando o templo judeu, e de repente passa por ele um doutor da lei chamado Anã, e acha curioso aquele jovem com aquele cabelo penteado a partido ao meio, né, como os nazarenos faziam. Ele falou, o que você está fazendo por aqui? E Jesus fala para ele assim, eu estou aqui para realizar a fundação do reino de Deus. E aí, aquele doutor da lei, ele achou aquilo engraçado, né? E perguntou para Jesus o que ele considerava, né, que era o reino de Deus. O que você acha que é o reino de Deus? E aí Jesus vai dizer para ele que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Nós, por muito tempo, ficamos imaginando que o reino dos céus, o reino de Deus, é um lugar. É claro que os espíritos se reúnem por afinidade nisso. Mas o reino de Deus, o próprio Jesus afirmou, está dentro de vós. Então, o Clarencio, quando ele vai buscar o André Luiz lá no umbral, ele leva consigo todas as virtudes que ele já havia angariado. E o André Luiz, o que ele estava vivendo ali? Um momento difícil, expurgando ali, né? Aquelas energias deletérias, aqueles fluidos negativos que ele vinha acumulando no seu perispírito em decorrência da sua vida na Terra.
Então eram situações diferentes, dois espíritos no mesmo lugar, mas cada um com uma percepção diferente da vida, da eternidade. Jesus esteve entre nós, nesse mesmo mundo complicado ainda, né, que a gente tem visto. E aí, quando eu falo aqui de mundo complicado, para a gente não deixar a ideia de pessimismo, Emmanuel afirma numa página, falando da Terra, que o que tem de errado aqui na Terra, de ruim, é os nossos erros, são os nossos erros. Que o mundo é maravilhoso, é esmaltado de sol durante o dia, salpicado de estrelas à noite. O que tem de errado no planeta Terra? Os erros, a sombra dos erros dos homens, né? Então, o reino de Deus é um trabalho perseverante pelo bem real da humanidade. E uma coisa que a gente costuma falar é que o coração ele tem uma porta que só abre por dentro, é assim? Coração é uma porta que você só consegue abri-la por dentro. Eu não consigo transformar o coração de ninguém. Só que Jesus, se nós respirarmos o ar que está ao nosso redor, nós vamos encontrar Jesus. Emmanuel afirma na obra Caminho da Luz que nós substituímos a palavra Jesus por natureza. Então tudo ao nosso redor tem os dedos, vamos assim dizer, do Cristo. Assim como nessa casa aqui, em cada parede dessa aqui tem os dedos, as mãos dos trabalhadores, o toque daqueles que fizeram, que construíram, que trabalharam ao longo de 72 anos aqui na EDAC, e todos os cômodos, né? O Robinho estava me mostrando a cozinha nova, muito bem feito, parabéns para todos. Então, na natureza, no mundo, no planeta Terra, tem os dedos, tem as digitais, vamos assim dizer, de Jesus em tudo. Então, as inspirações, elas estão à nossa volta, mas cabe a nós abrirmos ou não a porta, para que essas inspirações adentrem o nosso coração. E o doutor da lei, ele continua conversando com Jesus e pergunta assim, tá, você quer fazer a fundação do reino de Deus aqui na terra, mas algum príncipe vai te ajudar? Quem vai te auxiliar na execução? E aí o Cristo vai dizer que os companheiros chegariam de todos os lugares, de toda parte. E lá na obra A Gênese, no capítulo 18, a geração nova, vai falar exatamente de um grupo de espíritos que vai auxiliar a Terra. Olha só, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas, estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Aí, amigos, eu quero destacar um ponto. Esses espíritos aqui, né, ó, inteligência e razão precoces, sentimento inato do bem, crenças espiritualistas. Não fiquemos também imaginando assim, vai chegar um grupo aqui que vai alterar a paisagem, o panorama do planeta, e o planeta Terra vai virar um planeta, de uma hora para outra, um mundo melhor. É necessário a ação dos obreiros do bem. E nós temos que nos envolver nesse processo. Nós temos que fazer a nossa parte, né? O Emmanuel, numa outra página dele, ele vai dizer para nós uma frase muito interessante. Ele diz assim, ó, se cada um de nós da humanidade der conta dos seus deveres pessoais, 2/3 dos problemas sociais do mundo desaparecerão. Olha como é que falta a gente dar conta dos nossos deveres. Será que a gente cumpre os nossos deveres em casa? Nas atividades de casa? Será que no meu ambiente de trabalho eu faço tudo direitinho, cumpro meus deveres certinho? Como cidadão eu tenho procurado cumprir? Olha só, esses espíritos da categoria do Emmanuel não falam coisas assim à toa, não. Ele disse 2/3 dos problemas sociais do mundo desapareceriam se cada um de nós cumprisse os seus próprios deveres. Então o que acontece com a gente? A gente está deixando de cumprir os nossos deveres, né? A gente está envolvido nesse processo também. Então a gente às vezes vê o mundo, o panorama que está complicado, está difícil, e a gente fica sempre projetando a culpa no outro. É tão mais fácil eu botar a culpa nos gestores, nos políticos, né? É tão mais fácil eu olhar para o Robinson, que é
diretor da Casa Espírita, fala assim: está errado que o Robinson não fez. Ué, mas o Robinson está ali para poder exercer uma função que é necessária, mas quem compõe a Casa Espírita são os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão. Então é o trabalho de todos. Então vamos ajudar o Robinson, né? Vamos ajudar os gestores, vamos ajudar os políticos, vamos ajudar os nossos pais em casa, ajudar nossos filhos, nossos irmãos, para que a gente possa fazer esse mundo um mundo melhor, né? Então a gente percebe aí a importância da nossa participação, né? E a gente sabe que essa construção da paz e do amor, ela é uma empreitada que todos podem trabalhar. Todo mundo pode fazer a sua parte. Lembremos que Deus nos ama a todos, nos criou perfectíveis. Deus ama a Jesus, que é seu filho, ama também ao Hitler, que cometeu muitos equívocos. A gente vai encontrar na obra Sexo e Destino o mentor da obra espiritual afirmando lá no finalzinho que ele era o causador de todo o sofrimento. Ele deu o pontapé inicial do sofrimento de vários espíritos que estão relacionados àquele livro. E ele tinha se regenerado e agora ele era um trabalhador do mundo espiritual que buscava regenerar aquele grupo. Então nós temos a capacidade de nos regenerarmos. Podemos realizar esse trabalho. Podemos participar dessa construção. Então a Maria Elza Tiscati, ela vai dizer isso para a gente nessa música aí. Vem comigo, venha logo, traga o teu olhar para esta empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, a tua esperança, a tua certeza no vencer, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir este edifício que ninguém há de destruir, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor. E o Anã, no seu diálogo com Jesus diante do templo judeu, ele vai perguntar para o Cristo assim: já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmento de lama? Por que ele faz essa pergunta? Porque, inclusive, numa outra página do Humberto de Campos, existe uma passagem do Simeão que é citado nos Evangelhos, né? Simeão era um ancião judeu que tinha recebido uma informação de que ele não desencarnaria antes dele ver o Messias prometido. E aí, quando Maria entra com Jesus, bebê, no templo, o Simeão já reconhece naquele bebê o Messias, que era Jesus. E aí ele pega Jesus no colo e fala assim: poxa, por que você não nasceu filho de um juiz, filho de um rei, filho de um príncipe? Poxa, você nasceu filho de um carpinteiro. Como é que você vai ajudar na transformação, da regeneração, da revolução que tem que acontecer? Porque a gente sempre imagina que a transformação vem por decreto. A mudança vem por lei. Tem que ser baixada uma lei que melhore o mundo, e o mundo vai ficar um mundo
Joia. E aí, segundo Humberto de Campos, Jesus, com aquela mãozinha assim, ainda toca no coração, no peito assim do Simeão, né? E o Simeão fica aparentemente sem resposta. Mas segundo Humberto de Campos, quando ele desencarna no mundo espiritual, ele vem a saber que Jesus tinha dito para ele assim, ó, sem palavras, né? A minha atuação é no coração dos homens. É lá, no coração. Então, quando o Anã faz essa pergunta, já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmento de lama? Ele queria dizer assim, esses seus companheiros que vão te ajudar, essa geração nova que a Gênesis traz para nós, esses espíritas que na último levantamento feito das religiões do Brasil eram em torno de 3%, né? Somos tão poucos espíritos, como é que nós vamos conseguir? E aí Jesus responde então para o Anã, olha, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento. Então não era lama que ele ia trabalhar, era o mármore. Ele ia trabalhar em nós esse mármore do sentimento, esculpir em nós os nossos sentimentos. E aí nós temos uma fala que é interessante, que está no livro Voltei, também trazida pelo Bittencourt Sampaio. A gente usou ele numa página lá no início, aqui é outra página no livro Voltei, que ele vai dizer assim, ó, despreocupamo-nos, a gente se despreocupa, de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou ao pé da cruz. Quais são as nossas preocupações, na verdade? Não estou aqui desprezando as preocupações materiais não, tá, pessoal? Hoje, por exemplo, é domingo, a gente se preocupa com o que a gente vai almoçar nisso. Ai, meu Deus, eu tenho que já deixar a comidinha já mais ou menos preparada. Faz parte do processo, né? Quando o jovem está na fase do ensino médio, ele já está preocupado em que faculdade que ele vai fazer. Quando ele está terminando a faculdade, ele está preocupado qual é o emprego que ele vai conseguir. Aí daqui a pouco, se ele tem um emprego, ele já começa a ficar preocupado se ele vai casar. Aí daqui a pouco você vai ter filho. Daqui a pouco você vai ter neto. E quando você vê, a vida passou e a gente ficou envolvido só na vida material. A vida material, como diz um amigo, ela nos captura. Se você deixar, ela te captura. E aí quando é que a gente vai se preocupar em adquirir simplicidade, amor, paciência, renúncia, né? Porque isso tudo vai permeando a nossa vida. Nós vamos vivendo tudo isso que a gente falou, o almoço do domingo, a preocupação com a escola, o emprego, os filhos, a saúde, né? E a gente vai inserindo tudo isso nessas vivências. A gente vai vivendo a vida como pessoas do mundo, da vida material mesmo, e nós vamos nos transformando para que isso possa acontecer. Mas a gente não se preocupa, né? Então, esse sentimento, de novo eu repito, né? Os judeus esperavam o quê? Uma revolução armada. Que Jesus fosse lá, destronasse os romanos, né? Destronasse o imperador, que os judeus assumissem o controle das suas vidas, parassem de pagar os seus impostos, né? E, infelizmente, a gente não tem essa preocupação ainda com o sentimento, que é algo que está dentro de nós, né? Então, essa vida nova, essa vida que precisa de tanto amor, né? Ela tem que começar dentro da gente. Ela começa com a transformação de nós mesmos. E aí o nosso amigo Nando Cordel, né? Ele traz essa melodia maravilhosa, essa letra maravilhosa, que fala exatamente isso. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pela criança, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz,
paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Então a paz do mundo, ela começa em nós mesmos, começa pela paz na consciência. O Emmanuel tem uma frase muito bacana também, a gente vai lembrando assim, né, que a gente vai lendo tanto Emmanuel nessas nossas meditações, né? Ele tem uma frase que diz que a felicidade real é em tudo, paz em nós. Então felicidade e paz são quase que sinônimos, palavras que caminham muito juntas, né? Então é o reino de Deus dentro de cada um, essa paz na consciência. E Jesus, ele complementa para a gente dizendo que nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Cinzel é aquela ferramenta, né, que você vai usando para poder fazer a escultura, ferramenta afiada, né, metálica. Então ele vai dizer para a gente que nenhum cinzel ele é superior ao da boa vontade. E o Emmanuel, que a gente vai usando ele o tempo todo, né, ele fala que a boa vontade ela gera trabalho, é uma página dele, que o trabalho gera renovação, que a renovação gera o bem, que o bem gera espírito de serviço, que gera compreensão, que gera humildade, que gera o amor, que gera renúncia, luz, aprimoramento próprio, santifica o homem e converte o homem para Deus. Mas tudo começa com a boa vontade. Então a boa vontade, segundo Jesus, não tem nenhum cinzel, nenhuma ferramenta superior. Tudo que nós formos fazer, façamos com boa vontade. Eu vou pegar um exemplo aqui prático para te entender, né? Imagina você chegando na evangelização de manhã, aquele momento alegre, feliz, crianças, jovens. É tão gostoso esse momento. Eu ontem estava dizendo que o momento mais feliz para mim na casa espírita é o momento de evangelização, esse contato com a criançada. Dá para chegar ali com má vontade, gente? A gente tem que chegar com alegria, porque é tanta alegria no coraçãozinho deles. A gente tem que chegar com essa boa vontade também, porque ela vai gerar tudo isso aí que tem de bom. Tem uma história que está no livro Bem-aventurados os Simples, que eu trouxe aqui, do Valdo Vieira, o Espírito Valério, né? Editado pela Federação Espírita Brasileira, que diz que tinha um menino, era um andarilho, coitado, era um menino pobrezinho, um garoto de rua, que estava na frente de uma loja de doces e ele olhava um bolo. Todas as pessoas que passavam, ele com muita fome, ele pedia um pedaço de bolo. E aí entravam pessoas bem arrumadas, mulheres muito bem vestidas, né, com seus filhos, homens trajados com roupas elegantes. Era uma loja muito chique. E o garoto não recebia um nada de ninguém. E vinha andando pela mesma calçada um mendigo. E esse mendigo, ele passou a ver o garoto de longe. E ele foi se aproximando do menino e observando aquela cena, porque ele pediu um pedaço de bolo. E o mendigo começou a botar a mão no paletó, na roupa aqui e dali, e foi contando as moedinhas. E ele foi lá dentro da loja, perguntou quanto é que custava aquele pedaço de bolo, comprou o pedaço de bolo e deu para o garoto. Então olha que interessante. Às vezes nós temos
tantos valores em nós já desenvolvidos, já temos a inteligência, já temos as letras, temos saúde. Às vezes falta boa vontade, falta a gente dar esse pontapé inicial, né? Para que as coisas possam realmente se tornar melhores. Então, gente, a gente percebe que o amor, ele é de essência divina e que nós todos possuímos esse amor, né? Todos na Terra têm esse fogo sagrado, é o que fala o Fenelon para a gente na lei de amor, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do primeiro ao último, não tem quem não possua esse amor. Por isso que a caridade, ela pode ser feita por todos. A gente às vezes pensa assim, eu não posso fazer caridade. Pode, qualquer um de nós pode fazer caridade. A caridade, ela tem 1000 formas de se expressar. Por isso, a gente fala que nós fomos feitos pelo amor de Deus e feitos para amar. Quando a luz do amor tocar seu coração, abre os braços para amar, estende sua mão, vá viver a emoção mais sublime que há, porque somos de Deus, fomos feitos para amar. São tantos os caminhos a seguir, mas somente um nos levará à paz. A paz que almejamos sentir, a paz que realiza quem a faz. São tantas sugestões do egoísmo, do orgulho e da vaidade a nos chamar, para pensarmos só em nós nesse abismo, em que cansados já estamos de andar. O amor é luz de Deus, vejo o amor nos olhos teus, mas vem da natureza o convite, na beleza de um pássaro ou da flor, o pelo amor de Deus de um pedinte, também é um recado do amor. O brilho no olhar de uma criança, a voz da experiência de um vovô, o cântico de fé e esperança, portadores da mensagem do amor. Quando a luz do amor tocar seu coração, abre os braços para amar e estende sua mão, vá viver a emoção mais sublime que há, porque somos de Deus, fomos feitos para amar. O Humberto de Campos conta uma história que quando Jesus ele presencia aquela cena do óbolo da viúva, os discípulos perguntam para ele quem tinha sido que tinha mais doado naquele momento ali, né? E aí Jesus vai falar que quem mais doou era uma senhora que cuidava do templo. Não foi nem a viúva, né? Que o pessoal chegava e colocava muito dinheiro no gasofilácio, a viúva depositou umas moedinhas, mas tinha uma senhora que cuidava com tanto amor e tanto carinho, ela não tinha nem uma moedinha para doar, mas ela, com todo aquele amor, ela tinha sido a pessoa que mais tinha doado naquele momento. E aí o Anã, o doutor da lei, pergunta para Jesus: se você conhece Roma,
conhece Atenas para você se julgar assim, capacitado para poder implantar o reino de Deus, né? E Jesus vai falar que conhecia o amor e a verdade. O amor e a verdade. Olha só que interessante. Enquanto o doutor da lei perguntava para ele se ele conhecia Atenas, que poderia se dizer assim, a cidade do conhecimento, da filosofia, ou Roma, o centro do poder do mundo na época. Como é que você se atreve a dizer que você vai implantar o reino de Deus se você nem conhece esses lugares? E aí Jesus vai dizer que conhece o amor e a verdade. Ele trazia em si o amor e a verdade. E aí de novo a gente toca naquela preocupação, né? Ali é o André Luiz, naquela imagem ali, né, do filme. É o André Luiz dizendo para a gente no livro Nosso Lar que em momento algum, ou seja, lá no umbral, ele começou a pensar assim: o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Nunca na vida dele tinha se preocupado tanto. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Então o André Luiz, lá no umbral, ele passa a perceber assim: tudo que eu conhecia de ciência, de medicina, nada daquilo servia para ele naquele momento. Mas a questão da verdade, do amor, isso ali naquele momento passou a ser importante para ele. Então é para a gente perceber a oportunidade abençoada que nós temos de estarmos dentro de uma casa espírita que difunde as mensagens do Consolador, o Evangelho redivivo, que relembra Jesus, que esclarece, que nos dá condições hoje de começarmos a implantar esse reino de Deus em nós, de fazer essa vida melhor em nós. A gente relembra, né, falamos aqui agora há pouco, Moisés é a justiça, Jesus é o amor, a doutrina espírita é a verdade. Está lá no Consolador, questão 271 do Emmanuel. Por isso, meus irmãos, já estamos caminhando para o final, a gente não pode esquecer nunca, né? Nunca do Evangelho de Jesus. É o Evangelho que nós estamos trabalhando, relembrando, buscando compreender, buscando implantar dentro de nós. Uma mensagem que é atualíssima. Sobre os milênios terrestres, apesar das guerras sangrentas, calamidades contendas, da luta que se renova, ainda brilha a luz do Mestre nas palavras atualíssimas, pérolas de luz vivíssima no colar da boa nova. Nós que temos distraídos, desprezado o caminho, fugindo em desatino da verdade da vida, precisamos destemidos educar nossa vontade, retomar com humildade a verdade e a vida. O Evangelho do Cristo não é só livro de prece, é a lei que o mundo carece, roteiro pro dia a dia, é manual de serviço, guia de boas maneiras para a humanidade inteira,
O Anã ainda vai perguntar para Jesus se ele tinha conhecimento, dos códigos da corte, das leis do templo. E Jesus fala que ele fazia a vontade do Pai que está nos céus. E nós falamos isso todo dia, Quando fazemos o Pai Nosso, quando oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu. Deus, ele só quer coisas boas para a gente. É um Pai de amor. O próprio João afirma no seu Evangelho que Deus é amor. Se as dores e dificuldades existem, a gente lembra do Emmanuel falando, são as sombras dos nossos erros. Então, nós precisamos fazer, cada um de nós, a nossa parte. Jesus, ele é o grande capitão que conduz essa nau pelos rumos da vida. E nós precisamos confiar. E fazer a nossa parte. A tempestade avança, Jesus segue no meio da embarcação. Enquanto a metralha do mal risca a noite imoral em que a terra se compraz, nossa prece se faz adentrar a amplidão. Quando o mastro central ameaça tombar e o rugido do trovão faz tremer toda a nau, frágil sobre as ondas do mar da vida. Enquanto a tormenta atroz nos esmaga a voz, na garganta a gritar, o cessar desse mal, quando o pior se teme em frente ao temporal, sob o frio se geme, mas para apaziguar os nossos corações, Jesus está no meio. Faz tua parte, porque Jesus está no leme. Belo o estio já vem, Jesus está no leme. Para reforçar nossa fé, Jesus está no leme. Nosso destino é luz, Jesus está no leme. Porto seguro já vem, Jesus está. Muito obrigado. Bom, uma palestra mais do que especial, nesse dia após o nosso aniversário, que foi ontem, 72 anos de fundação.
o Pedrinho sempre abrilhanta as falas dele com música, né? Porque a música ela tem essa propriedade de suavizar as nossas almas, né? Então, muito obrigado, Pedrinho. Leve o nosso abraço por Sheila. Obrigado por ter aceitado o nosso convite num domingo de carnaval, né? Mas a gente está até com um público razoável aqui no salão. Lembrando a vocês que todas as atividades da casa tá afixada ali no nosso mural de aviso. E quarta-feira que vem, nós teremos a palestra do João Luiz do Nascimento, lá de Cachoeira Paulista. Não será uma palestra presencial, é óbvio, né? Mas será transmitida aqui, vai projetar no Data Show. E no domingo que vem, encerrando o mês de aniversário da casa, a Ana Scanavashi, lá de Resende, do Centro Espírita Joana de Ângeles. A Ana também sempre atende os nossos convites nos meses de aniversário da casa. Compareçam. Lembrando a vocês de assinarem sempre o livro de presença quando chegar, que esse mês todo nós estamos sorteando um livro, que o Rony Ricardo, é o último livro do Rony Ricardo, Perdonário, uma história bastante interessante, comecei a ler, que nos fala de famílias que vêm, né, se agitando aí ao longo de várias encarnações, tentando perdoar-se uns aos outros. Então, todos os dias de palestra nós estamos sorteando um livro do Rony, que ele doou para casa, gentilmente, né, doou 10 livros, que a gente fizesse o que a gente quisesse, e nós resolvemos então sorteá-lo nesse mês de aniversário do centro. Rogério, você que está em pé aí atrás, quantos assinaram o livro aí? De 1 lá? Assinaram 15, mas aumenta 1 com 16 para a mãe do Pedrinho. Beleza. Tá? Pedrinho, o número de 1 é 16, aí você vai falar sua mãe. 16. Não. 10. 10, Rogério. 10 é o Marcelo Bretas. Você já gravou da outra vez, Marcelo? Não? Beleza. Te entrego aí daqui a pouco. Ok? A gente lembra assim que quem já foi sorteado, né, passar a vez para o outro, para todo mundo ter chance de ganhar. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus. Lembrando a vocês, lá atrás, na mesa lá atrás, onde tem os copinhos de água lá, tem todas as revistas Reformador e várias revistas espíritas. Aquilo ali é para levar, de graça, tá? Se interessar por alguma obra daquela lá. E tem uma estante ali atrás da última fila de cadeira, todos os livros ali, cada um deles custa R$5. Mesmo o livro que tiver embalado 2, 3 livros, é R$5, tá? Então, se vocês se interessarem por algum, pagar depois na secretaria lá para a Angélica, ok? Café, tem tanta coisa para a gente lembrar de anunciar. Quando ir saindo da sala de passe, tem um café lá atrás. Eu vi lá, são 5 tipos de bolo diferentes. Vocês podem se servir à vontade, de repente vai nem precisar fazer almoço em casa, né? De tão satisfeito que vai sair daqui. Tem café, tem chá, ok? Então, indo saindo do passe, vocês se dirijam lá à mesa. Já está tudo prontinho lá, pela Angélica, pela Laurete, tá? Final da prece, então, os passistas que tiverem condição se dirijam à sala de passe. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade de aqui estarmos, pedir a Ele que nos abençoe a todos os trabalhadores desta casa, desde aquele início com o seu José de Assunção, a todos aqueles que passaram, como o Pedrinho mesmo disse, ao longo da história dessa instituição, a todos que dedicaram o seu tempo, a sua disponibilidade para fazer com que essa casa chegasse como ela está hoje, depois de 7 décadas. Que Jesus possa abençoar a todos esses trabalhadores ao longo da história da EDAC, que onde quer que eles estejam, muitos deles já no plano espiritual, possam ser abençoados por esse trabalho, pela dedicação, e nós que aqui estamos hoje, que possamos dar continuidade com a responsabilidade que temos de continuar aqueles que iniciaram esse trabalho. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe a todos, nosso irmão Pedrinho, sua mãe aqui presente, todos aqueles que estão no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece, nós pedimos permissão aos amigos espirituais, na figura maior do mentor desta casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por encerrada a primeira parte e nos dirigimos à segunda parte da Câmara de Paz. Aqueles que tiverem necessidade, então, aguardem no salão.
Um bom dia a todos.